Boa tarde a todos. Hoje é dia de festa, né? E aí a gente vai dar continuidade a essa alegria com o nosso encontro, nossa palestra. Mas a gente pede que agora seja um momento assim que a gente dê uma harmonizada, né? Eleve o nosso pensamento a Deus. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Graça. Hoje a gente vai ter, a temática será os bastidores do Centro Espírita, né? Tendo nosso irmão Emanuel Silvestre, né, como palestrante do Centro Regeneração. A prece inicial será feita por nossa irmã, trabalhadora Ana Albuquerque. A prece final será feita por também nosso irmão trabalhador, Zé Carlos. Tá? Então, eu vou passar a palavra agora. Eu pediria a vocês que, por favor, desligassem os celulares, né? E aí eu vou passar para a gente continuar e tentar ver se inicia ajudando o nosso irmão aí a fazer a sua palestra, tá certo? Então, a prece inicial, Ana Albuquerque. Meus irmãos, vamos asserenar nossas mentes, procurar nos acalmar, esquecer todos os problemas lá fora e nos concentrarmos aqui e agora, nesse momento, a mensagem que o nosso irmão Silvestre está trazendo para todos nós, para que possamos aproveitar da melhor forma possível todas as benesses, todo esse banquete espiritual que o Pai está nos proporcionando na tarde de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Passando a palavra para a irmã que dirige os trabalhos da tarde de hoje. Mestre Jesus, Maria de Nazaré, espiritualidade amiga aqui presente, que essa seja uma tarde de luz e que a gente possa dar continuidade aos trabalhos através da palavra do irmão. Boa tarde a todos e a todas. Que a paz de Jesus se faça presente em nossas vidas hoje e sempre. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, né, a nossa conversa da tarde de hoje, eu gostaria de trazer um abraço fraterno lá do Regeneração, aqui para o SELEC. É uma casa que eu admiro muito pelos trabalhos, né, que cumpre na sociedade espírita e na sociedade em geral, como colaboradora de um desenvolvimento sociomoral também das pessoas que buscam aqui esse auxílio. E dizer que eu estava planejado de vir para a comemoração do Cine Selec, que a Érica, que é uma grande amiga lá dos estudos da Federação, que a gente faz o estudo do NEP e do Livro dos Espíritos na Federação, no sábado pela manhã. Ela havia me convidado, mas aí surgiu uma reunião de última hora com o Departamento de Infância e Juventude lá no Regeneração, e eu acabei de vir de lá. Estava participando da reunião e vim direto para cá, não pude comparecer, mas ainda cheguei e consegui perceber o clima de festa que estava na casa. E parabenizo também por esse trabalho de divulgação, porque as artes também colaboram no processo de divulgação da doutrina espírita. Bem, como a irmã bem falou aqui, né, na abertura dos trabalhos, o tema da tarde de hoje vai falar sobre os bastidores do Centro Espírita. Algumas pessoas, quando tiveram acesso a esse tema, pensaram que a gente ia falar ou ia estudar um pouco sobre o que acontece por trás do centro, ou então se existe alguma reunião secreta, algo misterioso no Centro Espírita, algum tipo de
sabe, encontro que não é aberto ao grande público, como se fosse uma espécie de sociedade secreta, né? E há alguns anos atrás, no início do Espiritismo, quando a gente leu algumas revistas, o Reformador, né, que é uma revista publicada pela Federação Brasileira, uma revista centenária, nós vamos observar que no início a doutrina espírita ela tinha esse preconceito, sofria esse preconceito. As pessoas viam o espiritismo como se fosse uma espécie de seita, ou então algo secreto, onde tudo acontecia escondido e, enfim. E com o tempo, com o conhecimento da doutrina, com o estudo, com a divulgação do espiritismo nas massas, começou a desmistificar muita coisa do que realmente é espiritismo, do que é doutrina espírita. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de assistir o filme de Kardec. Quem ainda não foi no cinema prestigiar o filme Kardec, a história por trás do nome, não vão se arrepender. Não sei se eu sou uma pessoa muito emotiva, mas eu chorei em muitas partes do filme, porque sem dar spoiler é você contar o que acontece no filme, né? Mas sem querer contar, até porque a história de Kardec, quem é espírita, estudioso, já conhece um pouco realmente do que é a história do professor Allan Kardec. Mas sem querer antecipar o filme, a mensagem principal do filme é trazer ao conhecimento do grande público, porque está em cartaz em todas as salas de todos os cinemas do Brasil inteiro, trazer ao conhecimento do grande público a história de um homem que anulou a sua própria identidade, deixou para trás o prestígio de um professor, de um cientista, né, de um acadêmico, para se dedicar integralmente à propagação e à difusão do espiritismo. Aí o filme narra realmente toda essa trajetória de Kardec, de como ele deixa o passado de professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o preconceito que ele sofre, né, da academia, né, que ele fazia parte da academia científica francesa, e ele vai, todo o processo, mostra a esposa dele, né, a Gabrielle, que ele chama de Gabi no filme, e você vai ver que isso, às vezes, as mulheres não têm esse prestígio, né, de certa forma, divulgado, mas no filme mostra como a esposa de Kardec foi fundamental no processo. Tem até uma cena do filme que ele até pensa em desistir. Eu não sei se eu deveria continuar, não sei se esse é o caminho certo. Ela chega e fala: Rivail, esse não é o homem com quem eu me casei. E ela vai lá, sustenta ele. E o filme mostra personagens que nós já conhecemos, né, como o senhor Fortier, que é quem convida ele para participar da primeira reunião de mesa girante. Mostra como foi que a Hermance Dufour, que foi uma das grandes médiuns que trabalhou com Kardec, ela também chega na Sociedade de Paris, né, dos Estudos Espíritas. Então as artes, como o filme Nosso Lar, Chico, dia 12 de setembro vai estrear no cinema o filme de Divaldo, contando a vida de Divaldo Franco. Enfim, essas artes ajudaram a desmistificar o que seria o espiritismo. Porém, quando nós falamos de bastidores, né, estudando, descobrindo, compreender o que acontece nos bastidores do Centro Espírita, nós estamos nos referindo ao que acontece na casa espírita no campo espiritual. Então nós vamos usar como base 2 livros que eu sempre gosto de indicar nas palestras, que é esse livro aqui, O Centro Espírita, de José Herculano Pires, que foi um grande estudioso do espiritismo. Hoje ele é desencarnado, mas tem muitas obras, e ele foi, como o próprio Chico falava, né, o metro que melhor mediu Kardec, né? Ele era muito racional e se debruçou profundamente nas obras de Allan Kardec, Herculano Pires. E esse outro livro, que é um livro que nós estudamos lá no Regeneração, que é Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Calda Schubert, que é uma grande pesquisadora também espírita. E esse livro aqui, quem é trabalhador da casa espírita, eu recomendo que leia. Por isso que nós lá do Regeneração elegimos esse livro para estudar. A gente estuda todo terceiro domingo, que é hoje. O estudo está lá acontecendo e eu vim aqui fazer a palestra, mas indico esse livro. A gente inicia a nossa fala, nossas reflexões da tarde de hoje, trazendo o seguinte. Isso é relatado no filme de Kardec, que em 1º de abril de 1858, Kardec, ele
inaugura, juntamente com os amigos, né, trabalhadores, inaugura a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que se tornou conhecida como o primeiro centro espírita do mundo, fundado pelo próprio Allan Kardec. Lá no Estatuto da Sociedade de Paris, estava dizendo que o principal objetivo do centro espírita, ou da sociedade espírita, era o estudo e a divulgação dos fenômenos de comunicações espirituais. Vejam que interessante, hoje, quando nós adentramos a um centro espírita, nós já encontramos o espiritismo codificado. Nós já encontramos as obras básicas, encontramos as obras que suplementam, né, André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel e tantos outros estudiosos. A gente já encontra uma estrutura já montada com departamentos, departamento doutrinário, departamento de infância e juventude, o departamento de assistência social, o departamento mediúnico. Então nós já encontramos uma estrutura do movimento espírita bem montada. Mas nos primórdios, né, nesse primeiro dia de abril de 1858, onde se inaugurava a Sociedade de Paris, o que tinha de principal para ser estudado era justamente os fenômenos, porque os fenômenos ainda aconteciam. Os fenômenos que eu me refiro aos fenômenos de efeito físico, que foi o que atraiu Kardec para estudar, que eram as mesas que respondiam com batidas, que elas giravam para a direita, para a esquerda, dando respostas positivas e negativas. Então esses fenômenos aconteciam e Kardec instituiu, né, na Sociedade de Paris, que as sociedades espíritas teriam esse objetivo principal, que era o estudo e a divulgação dos fenômenos espirituais que aconteciam na época. Conforme os anos foram passando e os outros livros foram sendo publicados, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, e finalizando as obras básicas com a Gênese, a casa espírita, a sociedade espírita, foi adquirindo outras características. Começaram a acolher pessoas, que isso no filme relata, que poucas pessoas sabem, que uma vez por semana, Kardec e sua esposa se reuniam para distribuir pão e leite para os moradores de rua na França. Isso vai ser relatado no filme. Isso está no livro de Paulo Henrique Figueiredo, que é Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec. Então você vai ver que as sociedades espíritas vão adquirindo outras características, como as questões sociais, vão adquirindo o estudo das obras, porque com o tempo as obras vão surgindo e as pessoas começaram a estudar também o que Kardec trazia da espiritualidade. Foi adquirindo também desenvolvimento dos médiuns e das médiuns que apareciam ao redor do mundo. E detalhe, gente, hoje existe o WhatsApp, existe e-mail. Então, se a gente quer divulgar um evento, a gente faz um cartaz, manda pelo WhatsApp, todo mundo vai ficar sabendo, como o seminário aqui com o Fred, que vai ter próximo sábado, não é isso? À tarde. Mas na época de Kardec, tem um livro pouco conhecido dos espíritas, que é a Viagem Espírita de 1858, onde Kardec teve que viajar por diversos países da Europa, fazendo palestra, divulgando o espiritismo. E como é que ele tinha essa correspondência com as pessoas? Era através de cartas. E no filme também relata isso. Kardec começou a receber correspondência de pessoas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, porque o primeiro centro espírita fundado no Brasil foi no ano de 1852, na Bahia. Sociedade de Estudos Espíritas da Bahia, se não me falha a memória. E o que acontece? Os primeiros fenômenos mediúnicos acontecendo aqui também eram enviados para Kardec. E Kardec respondia essas cartas, tinha esse contato com as pessoas aqui do Brasil. No filme relata, tem uma cena que não existe mais móveis nem espaço na casa de Kardec, é só carta. Mostra até que Kardec vai perdendo a própria saúde física por dedicar tanto tempo à doutrina espírita. Mostra também isso, como ele vai, de certa forma, fisicamente se definhando nesse processo de estudo e de investigação. Ele cria a Revista Espírita para poder responder às questões que as pessoas faziam pelas correspondências. Ele não tinha condição de responder 100, 200, 300, 500 cartas diariamente. Então o que acontecia? Ele juntava o pessoal da Sociedade de Paris, todo mundo lia as cartas e se surgia um questionamento sobre determinado assunto, ele escrevia um artigo, publicava o artigo na Revista Espírita e assim alcançava aquelas pessoas de uma só vez, ao invés de ficar respondendo uma correspondência por vez. Da mesma forma que a Sociedade de Paris foi desenvolvendo, ao chegar aqui no Brasil, a gente está falando de Brasil porque é o país onde a gente vive,
Ao chegar no Brasil, o espiritismo sofre um impacto muito forte da cultura igrejista que existia no Brasil. Tanto que o formato dos centros espíritas hoje é esse que o SELEC tem, que o Regeneração tem e que muitos outros têm, que é justamente o espaço, o salão, né, o auditório, como se fosse com um púlpito, onde um palestrante está falando e existe uma plateia que ouve. Quando nós vamos resgatar, e o Herculano Pires fala isso aqui no livro O Centro Espírita, quando a gente resgata a essência da Sociedade de Paris, nós vamos ver que as reuniões espíritas aconteciam ao redor da mesa em grupos pequenos, familiares. Por isso que Kardec chamava de sociedades espíritas. Quem assistiu o filme de Chico vai ver que a Casa da Prece, que era o centro em que Chico trabalhava, era justamente uma mesa como essa, as pessoas em volta estudando. Porque era muito comum em cada bairro ter uma família que geralmente tinha uma médium ali que recebia as comunicações para se fazer os estudos dos fenômenos, e ali era feito o estudo. Ao chegar no Brasil, o movimento espírita vai adquirindo esse formato, né, mais abrangente, com os salões maiores, com público, né, com cadeiras e púlpito para se divulgar, e acaba adquirindo uma aparência meio de igreja, né? No Brasil teve essa herança da igreja dentro do formato físico do centro espírita. Mas as questões espirituais continuaram as mesmas desde a época de Kardec. Então nós vamos analisar na tarde de hoje 5 departamentos que todo centro espírita possui e que nós temos que ter muito cuidado no convívio. Vejam o alerta que Sueli traz nesse livro. No convívio na casa espírita, que conversas nós temos dentro da casa espírita, que pensamento nós estamos cultivando dentro do centro. Quando nós estamos nos preparando para assistir uma reunião como essa, de divulgação doutrinária, não pense que a gente chega aqui na hora, senta, está aqui fazendo a prece inicial, vocês estão sentados, e estão acontecendo dezenas de coisas no plano invisível que nós não conseguimos perceber. E isso a Sueli traz para a gente vai destrinchar, né, lentamente esses 5 departamentos, que vai ser o doutrinário, o social, o mediúnico, o de infância e juventude e o principal da casa espírita, que é pouco falado e que é muito importante, que é o departamento financeiro. Porque vai existir esse choque dentro do movimento espírita quando se envolve as questões materiais. Mas para hoje esse microfone está funcionando, essa luz está ligada, todo mundo está no ar-condicionado, existe um desprendimento material. E nós não vamos fazer aqui nenhum tipo de campanha de arrecadação de bens financeiros, não é isso. Mas para a gente saber que até nessa questão do financeiro existe um impacto espiritual muito grande. Tanto que no Evangelho tem lá o emprego da riqueza, né? As provas da riqueza e da miséria. O dinheiro é algo ruim? Não. O que nós fazemos com ele é que pode ser algo ruim. Né? Então também tem essa questão de reflexão. Mas vamos lá. A Sueli fala aqui no início do surgimento de uma casa espírita. Veja o que interessante que ela traz para nós. Os planos iniciais para a fundação de um centro espírita ocorrem na espiritualidade. Ou seja, quando o SELEC estava sendo fundado pelos primeiros trabalhadores, tem quantos anos a casa? 93 anos de fundação. Quando o SELEC estava se organizando, os trabalhadores, para fundar a casa, na espiritualidade o projeto já estava feito. Porque André Luiz fala no livro Nosso Lar o seguinte, que o mundo material é uma cópia, muitas vezes mal feita, do mundo espiritual. Então tudo que nós temos aqui no mundo material existe no mundo espiritual, e são os engenheiros do mundo espiritual que reencarnam aqui na matéria e trazem para nós. Então, por exemplo, a tecnologia mesmo do celular já existia no mundo espiritual. Quem já leu o livro Memórias de um Suicida, da Ivone, do Amaral Pereira, vai ver que quando lá o Camilo ele é resgatado do vale e ele é levado para o Hospital Esperança, não é isso? É o Hospital Esperança, eu acho. Que é lá, ele é resgatado pelos servos de Maria. Quando vão levar ele lá no hospital, numa ala, que ele vai ter o prontuário
visto pelo médico que atende, é aberta uma tela onde aparecia todas as informações. E essa tela, as informações iam sendo modificadas com o passar das mãos. É como se existisse uma tela e quando eu passasse a mão assim na tela, as informações iam modificando. Isso está relatado no livro Memória do Suicida, que é da década de 40. Na década de 40 não existia nem celular, quanto mais celular com touchscreen. No filme Nosso Lar, relata que André quer se comunicar com a família que ficou aqui no mundo material. Ele vai no Ministério da Comunicação e pede para escrever para a família. Só que muitas pessoas que estão lá, tem uns que estão escrevendo de papel e lápis, outros estão escrevendo com pena, porque existe um processo no mundo espiritual de adaptação à realidade em que você vivenciou enquanto estava encarnado. E ele repara que no Ministério de Comunicação existiam umas máquinas que se assemelhavam à TV, que existiam botões que pareciam com máquina de escrever. E quando ele chegou lá, ele quis saber a informação da família. Uma das pessoas que trabalhavam lá no Ministério da Comunicação pegaram uma espécie de objeto que tinha um formato circular, parecendo um disco, e que aquele objeto foi introduzido nessa TV e informações apareceram. Gente, ele estava falando do computador e do CD, onde se guardava informação. Só que o livro Nosso Lar foi psicografado na década de 30. Então nós vamos ver que existem tecnologias hoje que foram trazidas do mundo espiritual. Por isso que ela começa dizendo que o Centro Espírita se inicia a sua fundação na espiritualidade, com antecedência de muitos anos. Gente, acreditem, vocês que estão trabalhadores aqui do SELEC, que estão trabalhando aqui, né, os frequentadores também, mas os que estão ocupando alguma tarefa na casa. Quando vocês estavam no mundo espiritual, antes de reencarnar, vocês já se comprometeram de estarem trabalhando no SELEC. Não tenho dúvida. Quando eu cheguei no Regeneração a primeira vez, ninguém me conhecia. No primeiro dia que eu fui fazer atendimento fraterno, eu recebi uma carta psicografada no centro. A primeira frase que tinha na carta era: Irmão Emanuel, seja bem-vindo. Há muito tempo estávamos te esperando. Num centro que ninguém me conhecia. E ela fala isso aqui. Quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades que ali serão desenvolvidas, isto é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações. Para se chegar a estabelecer esses compromissos, são estudadas as fichas kármicas daqueles que estarão à frente da obra no plano material. Então, desde o plano espiritual, a gente se programou com essa tarefa aqui no plano espiritual. A gente se comprometeu aqui com essa tarefa no plano material. Quando a gente adentra a casa espírita, em uma reunião dessa que está acontecendo, não pensem que só os encarnados, o que seria encarnado, vamos recapitular. Eu gosto sempre de fazer uma revisão, porque pode ser que tenha alguém que está vindo a primeira vez e não entende alguns termos, né, para se localizar aqui no estudo. Kardec traz para nós o conhecimento de que todos nós somos espíritos, né, espíritos imortais. Só que uns estão na condição de encarnados, ou seja, estão ocupando um corpo material, um corpo de carne. Só que existem os espíritos desencarnados, que estão fora da matéria. Nesse momento, nós estamos aqui, conseguimos ver nós encarnados, mas essa casa, nesse momento, está abarrotada de desencarnados. Abarrotada. Talvez muitos estejam lá fora, querendo adentrar essa casa, mas por conta da sua condição vibratória não conseguem entrar, porque não se sintonizam com a vibração dessa instituição. Tanto André Luiz, e ela narra isso aqui no livro Os Mensageiros, de que na frente da casa espírita existem espíritos sentinelas que fazem a vigília do centro, para que não adentrem irmãos em estado de desequilíbrio, para não desequilibrar as reuniões que são feitas aqui dentro do centro espírita. Nesse momento em que eu estou falando, eu não estou falando apenas pelo meu estudo próprio. Existe um mentor espiritual que nos acompanha nesse trabalho de divulgação e que em todo momento estão nos intuindo para que as palavras que vão ser utilizadas sirvam para o consolo e esclarecimento de quem está ouvindo.
Muitas vezes o tema da palestra é um, e no meio da palestra o orador acaba falando de outro tema que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo, ele volta para o tema. E aparentemente aquilo talvez não tenha nada a ver, mas talvez alguém que esteja presente precisava ouvir aquilo. E por isso que aparentemente aquela situação foge e depois volta para o assunto que já estava programado. Nesse livro, Os Mensageiros, André ele presencia como é uma reunião como essa, doutrinária, num centro espírita. E ele observa que as pessoas que estão sentadas, nem todas estão sintonizadas com o que o palestrante está falando. Quando a irmã aqui falou, gente, vamos começar a se tranquilizar, né? Trazer o pensamento para aqui e agora, porque mostra relatos de um senhor que está assistindo a palestra, mas ele está mais preocupado com o emprego dele, que ele tem que assinar um monte de documento no outro dia. Tem uma mulher que está preocupada porque vai chegar em casa, o esposo vai acabar agredindo, que ela sofre agressões do esposo. Tem outra que está dormindo e ela se desdobra e vai para outras regiões que não são tão adequadas com o centro espírita. Aí vejam, nem todos conseguem estar sintonizados com a reunião doutrinária que está acontecendo. Até porque muitas das vezes o tema não agrada. Por isso que a gente sempre fala, eu costumo falar no Regeneração, gente, vai ter a programação. Você gosta de determinado palestrante, tudo bem, todo mundo gosta de Fred. Vamos assistir a palestra, Fred é um ótimo orador, muito conhecido, né, no movimento. Mas às vezes o tema que ele vai abordar é um tema que não me atrai. Então às vezes eu vou para a reunião só por conta do palestrante e é um tema que não me agrada. Às vezes as pessoas querem ir para uma palestra como teve a Jornada de Saúde e Espiritualidade, né, pelos médicos da AME, Associação de Médicos Espíritas. Mas falou do cérebro triuno. Então, talvez você vai para um evento espírita, vai escutar sobre o cérebro triuno, que é um assunto importantíssimo, super interessante, só palestrantes acadêmicos da área de saúde, mas falando sobre glândula pineal, falando sobre neurotransmissores, e aí, às vezes, o assunto é lá em cima, você participou do evento, mas não conseguiu assimilar muita coisa, porque não era aquilo que lhe supria. E às vezes você vai ali naquele centro, na roda de fogo, bem simplesinho, na rua de lama, e o centro vai ter uma palestra que vai falar sobre bem-aventurados os aflitos. E dali você sai com o coração consolado. Por isso que a gente tem que, às vezes, se conectar nisso, né? Prestigiar muito mais o tema que vai ser trazido do que o orador que vai estar lá, ou então o tema, que às vezes é um tema bem estrambólico, mas a gente sai da palestra e não entendeu nada do que foi dito. Por isso que é importante a gente observar isso, para estar presente no aqui e o agora, e estar prestando atenção no que está sendo falado. Nesse momento que nós estamos aqui, nessa reunião, estão sendo feitas cirurgias espirituais. Às vezes a gente tem aquela ilusão de, eu vou para a palestra. No Regeneração, o passe é após a palestra. Só que às vezes acontecem contratempos, os irmãos que estavam escalados para o passe não vão, né? Os aplicadores de passe, os magnetizadores não estão lá. E acaba que não tem condição de um passista, dois, atender uma quantidade de pessoas muito grande. Porque quem estuda o passe, quem estuda o magnetismo, sabe que existe um desprendimento energético muito grande de quem está ali aplicando. E aí o passe vai ser coletivo, né? Vão se posicionar os dois aqui na frente e vai aplicar um passe coletivo. Mas nós escutamos as pessoas falando, já assisti a palestra todinha para tomar passe e não teve passe, não adiantou de nada. Não sabem eles que desde o momento que eles atravessam o portão ali na frente, eles já estão sendo auxiliados pela espiritualidade. Digo mais, Sueli fala aqui das reuniões mediúnicas, que às vezes 24 horas antes, gente, quando a gente acordou hoje de manhã, nós já estamos sendo preparados para esse momento agora aqui da tarde. O ambiente aqui do centro já estava sendo preparado o dia inteiro, energeticamente, para nos receber nessa tarde. Mas como nós somos ainda muito materialistas, a gente só se prende ao aqui ou agora. Por isso que Haroldo falou no Congresso da Paraíba em janeiro, Haroldo Dutra, é um estudioso espírita dos textos bíblicos. Ele falou em janeiro na Paraíba, no Congresso, que o universo é controlado por Deus. Então, o melhor sempre está acontecendo.
Vejam, o universo está sob o controle de Deus, então o melhor sempre está acontecendo. Muitas das vezes as nossas aflições acontecem porque nós conseguimos enxergar a vida apenas do ponto de vista material. Apesar de nós espíritas ou simpatizantes do espiritismo sabermos que nós somos espíritos, seres imortais, e que tudo que nós vivenciamos aqui na matéria é uma experiência temporária para o nosso progresso, mas quando a gente se depara com o primeiro obstáculo, a gente já quer morrer, já é o fim do mundo, a gente não consegue ter uma visão além da matéria e ter a consciência de que aquilo é apenas uma etapa da minha evolução espiritual. Falta-nos esse senso de encarar a vida com a visão de um espírito imortal. Mas se a gente fica chateado porque não tem passe, quanto mais enfrentar um grande problema, né? Uma grande dificuldade na nossa vida. Se a gente às vezes vai embora chateado com o passe. Quando essa reunião termina e se inicia outros trabalhos na casa, como um trabalho que é de suma importância e que, infelizmente, muitas casas não dão essa devida importância, que são os trabalhos desenvolvidos na infância e na juventude, né, conhecido no movimento espírita como a evangelização infanto-juvenil, e que hoje em dia adquire outras características. Semana retrasada eu participei do 8º Congresso Espírita para Pais e Educadores. Né, foi lá no Teatro Beberibe. Foi promovido pela Comissão Estadual do Espiritismo. E a gente estudou muito o aspecto da educação espírita para jovens e crianças, trazendo esse processo da evangelização em primeiro lugar, claro, mas também trazendo outros aspectos sociais, de saúde, né, de saberes científicos mesmo para as crianças. Porque o centro espírita adquiriu muito forte a característica religiosa. Mas quem for ver o filme de Kardec nos cinemas vai ver que a Sociedade de Paris, quando foi fundada, tinha um aspecto de ciência e de filosofia maior do que o aspecto religioso. Mas isso é natural, a compreensão, porque o Brasil é um país muito religioso. Então, obviamente, naturalmente, que o movimento espírita no Brasil iria adquirir esse perfil de religiosidade muito forte. Mas lá na origem da doutrina, com Kardec, a gente via que o lado científico e o lado filosófico era mais forte. E Kardec se importava com o desenvolvimento do ser de forma integral, a questão espiritual, em primeiro lugar, porque nós somos seres espirituais, mas também as questões morais, as questões sociais, as questões culturais. Então, hoje se discute entre os evangelizadores e educadores espíritas também esse processo de não só passar evangelho, não só passar a doutrina espírita, porque não é apenas um processo de catequizar as crianças dentro da doutrina espírita, mas sim passar para as crianças e para os jovens cultura, conhecimento, trazer a realidade social em que eles estão inseridos, para conseguir formar um ser integral. Até porque, para o espiritismo, quando nós entramos numa sala de evangelização, nós não estamos preocupados em transformar futuros espíritas. Se aquela criança vai crescer e um dia ela vai ser uma trabalhadora espírita, ótimo, massa, que aconteceu isso. Mas se ela crescer lá na frente, quando for adulto, ou uma adulta, e ele quiser ser católico, ou evangélico, ou budista, ou muçulmano, pouco importa. O que importa é que a evangelização tenha conseguido plantar uma sementinha naquele coração, e independente da religião que aquela criança, aquele jovem venha seguir quando crescer, ele seja um homem e uma mulher de bem na sociedade. Essa é a principal meta da evangelização espírita para a infância e juventude. Converter esses espíritos recém-reencarnados em futuros homens e mulheres de bem vivendo na sociedade. Divaldo falou uma vez, numa palestra, que se o departamento de infância e juventude fosse bem valorizado na casa espírita, não existiria obsidiados. Porque a criança evangelizada hoje seria um obsessor a menos amanhã. Porque vejam a lógica. Muitos processos obsessivos acontecem por conta da vingança. Eu, em determinado momento do passado, em outra existência, fiz algum mal para um irmão. Ele desencarna, eu desencarno, e esse processo de perseguição continua. Como no filme de Divaldo vai relatar
a perseguição que ele sofreu de um espírito durante 400 anos, perseguindo Divaldo, por algo que Divaldo tinha feito com ele há 400 anos atrás. Vejam como a gente cristaliza um sentimento negativo, de vingança, de ódio. Mas, digamos que esse espírito que perseguiu Divaldo durante 400 anos, se ele tivesse ido para a casa espírita e desde criancinha tivesse sido evangelizado, o que é ser evangelizado? É falar, olha, quando seu coleguinha pegar o lápis e furar seu braço, não fura o braço dele de volta, não. Perdoe ele, chame a tia e fala, ó, tia, fulaninho furou meu braço. E quando ele pedir desculpa, desculpe ele. Olha, quando você vê que seu coleguinha esqueceu o lanche e você tem lanche sobrando, divida seu lanche com ele, porque é muito ruim estar com fome. Evangelizar é ensinar para as crianças moral e ética. Eu não estou falando nessa moral e ética que a gente vê falar por aí da questão de música, de que tipo de música, ou de como eu me visto. Não é isso. É de como eu vou conseguir conviver de forma fraterna com o meu próximo. Talvez as pessoas que cultivam desejo de vingança e de ódio, se desde a sua tenra idade ela tivesse sido cultivada essa semente do perdão, da indulgência e da benevolência, que é como Jesus compreende caridade, como está lá no Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência do erro alheio e perdão das ofensas. Se a criança, desde o início, tivesse aprendido esses valores, que são valores evangélicos, mas ao mesmo tempo são valores universais, provavelmente lá no futuro ela viria a perdoar qualquer outra pessoa que fizesse um mal a ela. Por isso que Divaldo afirma que uma criança evangelizada hoje é um obsessor a menos no amanhã. E esse departamento, enquanto está ali a evangelizadora ou o evangelizador com as crianças, é feito um trabalho também de desobsessão com aquelas crianças, com a família das crianças, que muitos centros estão em outra reunião, no Regeneração mesmo, enquanto as mães estão lá no Evangelho, na evangelioterapia, as crianças estão na evangelização. Então existe, com certeza, no mundo espiritual esse processo, e isso tudo acaba ficando nos bastidores, e às vezes por conta da nossa dureza, da nossa imaturidade espiritual, a gente não consegue perceber esses detalhes que ficam invisíveis realmente aos nossos olhos. Por isso que o Pequeno Príncipe falava, né? Que o essencial é, como é a frase? O essencial é invisível aos olhos, aos nossos olhos. Porque a gente falta essa sensibilidade realmente espiritual. Quando a gente adentra o departamento mediúnico, é um departamento muito delicado. Porque é o departamento que vai tratar direto com o invisível. E se existe 3 tipos de cargos ou de funções na casa espíritas que são as mais atacadas pelas entidades que não querem ver o trabalho ser cumprido, são os dirigentes de casa espírita, o palestrante e os médiuns. São as 3 funções que são mais atacadas pela vaidade, pelo orgulho, pela prepotência. Quem já leu o livro Aconteceu na Casa Espírita sabe do que eu estou falando. Quem já leu o livro Amanhecer de uma Nova Era, de Divaldo, sabe do que eu estou falando. De como essas 3 funções na Casa Espírita são frequentemente assediadas pelos irmãos que, por conta da ignorância, não querem ver o trabalho acontecer. Gente, quando nós adentramos em uma reunião mediúnica, os médiuns estão ali, os esclarecedores, doutrinadores estão ali, o pessoal do apoio está ali. Mas quem vai fazer a reunião acontecer são os trabalhadores espirituais. Quem vai trazer as entidades que vão ser esclarecidas na desobsessão, quem vai trazer as mensagens que são lidas de consolo, de encorajamento dos trabalhadores, é a espiritualidade, é o mundo espiritual. Agora, claro, eles precisam da nossa contribuição para que o trabalho seja feito. Tem um episódio no livro Missionários da Luz, de André Luiz, que ia ter lá reunião mediúnica, chegaram os médiuns, era um centro, ele fala que era um centro bem conhecido do Rio de Janeiro, que a reunião mediúnica tinha uma mesa enorme, eram uns 20 médiuns. Vejam, uma reunião com 20 médiuns. Entraram, e ele narra, antes do momento da reunião, ele narra que um tinha participado de um churrasco, tinha comido muita carne, aí estava com mal-estar.
O outro havia ido à praia e tinha visto as mulheres de biquíni e estava com as questões da sexualidade desequilibradas na cabeça. Eu sei que vários médiuns tinham ido em situações durante o dia que, quando chegaram na hora da reunião, não estavam em condição de exercer o trabalho. Só tinha uma mulher, uma médium, que estava preparada para participar da reunião mediúnica, que estava sintonizada com o trabalho, que desde a manhã a alimentação dela, as músicas que ela ouvia, as leituras que ela fez, o tipo de conversa que ela cultivou com as amizades foram convenientes para que à noite, quando ela chegasse no centro, ela estivesse capacitada de participar do trabalho. Por isso que Jesus falava, muitos chamados e poucos escolhidos, porque o trabalho está aqui para todos cumprirem, mas nem todos vão estar realmente sintonizados com aquela tarefa. Todo mundo senta na mesa e toma a pessoa querendo se concentrar. Só esses dois casos que gravou muito forte na minha cabeça, porque são situações que nós conhecemos muitos irmãos e irmãs que passam por isso. Por exemplo, a questão da sexualidade é algo que hoje em dia, a nível mundial, é muito desequilibrada. Entre várias pessoas. Tem um livro que eu já li, para mim é o meu top 10 de livros espíritas, é Consciência e Sexualidade, de Divaldo. Gente, esse livro é muito bom. Quem puder gostar de ler, leiam esse livro, Consciência e Sexo e Consciência. Eu acho que tu pensou aí, captei aqui na hora. É Sexo e Consciência. É uma capinha meio lilás. Gente, tem uma flor de lótus assim na capa. Esse livro é muito bom. Ele trata de tudo que você imaginar de sexualidade, de sexo, de tudo está nesse livro, Sexo e Consciência. E isso me alertou muito, porque os espíritos, os trabalhadores da casa, tiveram que bloquear, vejam só, além da gente não conseguir servir na tarefa, a gente estava atrapalhando, porque eles tiveram que bloquear aquelas pessoas que não estavam em condições de participar da reunião mediúnica, para que a única médium tivesse capacidade de conseguir esse seu trabalho. Vejam só, esse que tinha ido à praia e tinha visto as mulheres de biquíni, ele não conseguia se concentrar porque ele sexualizava a imagem da mulher. Porque uma pessoa que está equilibrada sexualmente vai à praia normalmente, vai ver o homem, a mulher de sunga, enfim. Mas uma pessoa que está, gente, passando por desequilíbrio sexual, vai às vezes ter uma freira vestida, vai ver uma mulher muçulmana com a burca e vai erotizar aquela situação. O que me chamou mais a atenção foi o irmão que havia ido para o churrasco. Porque André observou e viu que no estômago dele tinha como se fosse espécie de larvas que estavam ali consumindo perispiritualmente as energias dele. E aí depois André Luiz até fala da questão da alimentação, que não é o tema de hoje, da alimentação de carne animal, né? Das vísceras dos animais, tudo isso. E aí teve também aquele irmão ter que ser bloqueado. Para finalizar e resumir tudo, às vezes a gente acha que a gente vai poder ver qualquer coisa, comer qualquer coisa. A gente pode, o livre-arbítrio, o espiritismo não proíbe nada. O espiritismo jamais vai chegar para você e vai falar, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode ir para um prostíbulo, você não pode ir para a balada open bar e beber até desencarnar, você não pode não comer carne, você não pode fazer plástica. Jamais você não vai ver o espiritismo lhe proibir nada. Agora o espiritismo vai lhe dizer uma única coisa, minha irmã e meu irmão, você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade de escolher fazer o que quiser, mas também vai ter a obrigação de arcar com as suas escolhas. Porque quem planta arroz jamais vai colher feijão. Quem planta arroz vai colher arroz. O único esclarecimento que o Espiritismo vai trazer para a gente é esse. Você tem sua liberdade de escolha. Mas a lei universal de causa e efeito é uma lei universal, é a lei da natureza. Tudo que a gente joga para o universo devolve. É isso que o Espiritismo vai lhe trazer. E às vezes a gente não tem consciência nessa abertura toda que acontece nos bastidores. Aqui tem trabalho de sopa. No Regeneração tem trabalho de sopa. Acreditem, isso é até científico. Isso é provado pela ciência. Quando a gente está ali cozinhando e a gente está alegre,
está satisfeito com o trabalho, né? Está ouvindo uma música edificante, está ali naquele trabalho e as conversas boas, vamos conversar sobre o palestrante, aquela palestra que ele deu, não sei o quê. Aquilo ali vai sendo colocado na sopa, fluidos. Gente, Kardec trouxe isso dos espíritos. Está lá na Gênesis, no capítulo 14 da segunda parte, que fala sobre os fluidos, fala sobre a fotografia do pensamento. Tudo que a gente pensa, a gente plasma no mundo espiritual. E o mundo espiritual é o mundo real. Se eu disser para vocês que tudo isso aqui é uma criação da nossa mente. Tem um físico quântico, um indiano, físico quântico, o nome dele eu não sei pronunciar bem não, é M.T. Guzman, algo assim. Tem um livro, alguém sabe pronunciar o nome dele certinho, sabe não? Mas é Amit Goswami, algo assim. E tem um livro dele que é O Universo Autoconsciente, como a mente cria o mundo material. E ele traz uma informação que André Luiz traz no livro Evolução em Dois Mundos. Quem já leu esse livro Evolução em Dois Mundos sabe que é um livro super difícil, que é ciência pura. Evolução em Dois Mundos, nos domínios da mediunidade e mecanismos da mediunidade. Eu acho que eu vou desencarnar 3 vezes lendo esses livros para conseguir, né, assimilar. Ele fala que tudo que existe no mundo material é um aglomerado de moléculas. Então isso aqui tudo é criação nossa, porque na verdade é como se fossem vários átomos juntos que formam a matéria. Só que entre um átomo e outro existe um espaço onde o que é mais sutil consegue penetrar. Por isso que um espírito desencarnado consegue atravessar uma parede. Porque o perispírito é feito de uma matéria tão sutil que consegue passar por essas brechas que existem entre um átomo e outro. Isso tudo que a gente vê é uma criação da nossa mente. Agora, nós somos tão materializados que para a gente conseguir compreender isso e aceitar isso é muito difícil. É muito difícil. Então, esse processo que nós vivenciamos de não conseguir enxergar os bastidores do centro espírita, o que acontece no plano espiritual, das situações que nós adentramos aqui a casas espíritas, muitas vezes nós ficamos incrédulos dos fenômenos, dos acontecimentos. Quando nós saímos aqui da casa e a casa fecha, o trabalho continua. E muitas das vezes, quando nós dormimos, nós desdobramos e voltamos aqui para casa para continuar o trabalho. André Luiz também narra isso em um dos seus livros, que o centro espírita terminou a atividade, nem foi um centro, foi um evangelho no lar. Estava tendo um evangelho no lar, quando todo mundo foi dormir, se desdobrou e o trabalho continuou de auxílio àquelas entidades que estavam ali participando do evangelho no lar. Quando a gente abre o evangelho na nossa casa para fazer o culto do evangelho no lar, gente, é uma luz que se acende em meio às sombras. Nesse momento, eu sempre peço a Deus, ao meu guia, para que toda vez que eu vá fazer uma palestra, eu consiga, de alguma forma, chamar a atenção das pessoas e fazer com que as mentes das pessoas estejam todas conectadas no que eu estou falando, por auxílio da espiritualidade, para que isso aqui seja uma usina de energia, gerando luz para esse bairro. A gente não sabe, não tem noção. Herculano Pires traz uma frase logo na introdução do livro Centro Espírita. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente as suas funções e a sua significação para o mundo material e o mundo espiritual, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual do planeta Terra. Nós somos co-criadores disso. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui na Casa Espírita e estamos interagindo. Nossa mente está conectada com as outras mentes, encarnadas e desencarnadas. Quando os espíritos trazem a Kardec sobre a fotografia do pensamento, que tudo que a gente pensa a gente plasma, gente, o espírito é o princípio inteligente do universo, está lá no Livro dos Espíritos. O que dá model, né, o que dá uma personalidade aparente para esse espírito que é imaterial é o perispírito, que é o corpo físico. E é por conta desse perispírito que nós,
espíritos, conseguimos encarnar num corpo material. Só que tudo que a gente pensa, a gente que eu falo enquanto espírito, tudo que nós pensamos, o nosso corpo espiritual registra e o corpo físico vai lá e atua. O pensamento. Joana de Ângeles traz isso para nós no seu último livro lançado, que é Em Busca da Iluminação Interior. É o último livro da obra psicológica dela. Ela fala que nós estamos adentrando a era do pensamento. As maiores doenças que afligem a sociedade hoje em dia são as doenças emocionais da mente, depressão e ansiedade, que estão causando um crescimento muito grande do suicídio. Gente, a nível mundial, a cada 4 segundos, uma pessoa pratica suicídio no mundo. 1, 2, 3, 4. Uma pessoa atirou na própria cabeça. 1, 2, 3, 4. Alguém se enforcou agora pendurando uma corda no pescoço. 1, 2, 3, 4. Alguém no mundo agora pulou de um prédio. Isso são informações reais. Vejam a importância do equilíbrio da nossa mente e dos nossos pensamentos nos dias de hoje. Porque o momento de transição se aproxima. E cada vez mais nós vamos nos desmaterializando, mesmo que a gente não perceba. E toda essa psicosfera vai influenciando o nosso equilíbrio mental. Tem um guru indiano, ele é desencarnado, Sai Baba, não sei se vocês conhecem, Satya Sai Baba. Ele deu uma entrevista para o The New York Times em abril de 2011, um mês antes dele desencarnar. Nessa entrevista ele fala o seguinte: não existe o crescimento do mal na Terra. Não existe o crescimento das sombras. O que há de verdade é o crescimento da luz. E eu vou lhe explicar o porquê. Se você pega um quarto, um porão, no Brasil não existe muito porão, né? Mas nos Estados Unidos. Mas se você pega um quarto, uma despensa, um porão, que é iluminado por uma lâmpada de 50 volts, você vai entrar, vai olhar as coisas ali dentro, vão ver caixas, objetos velhos, tudo bem. Mas se você troca essa lâmpada de 50 volts por uma de 120 volts, vai ser jogado naquele espaço mais luz. E você vai conseguir observar a sujeira onde você não conseguia ver antes, porque a luminosidade era menos. Então, vendo mais luz, você vai se incomodar com a sujeira, com o móvel quebrado, com o entulho, mas vai começar a trabalhar para conseguir limpar e arrumar aquele quarto, as sujeiras que você não conseguia ver antes por conta da pouca luminosidade. O que está acontecendo no nosso planeta é justamente isso. Está sendo jogado no nosso planeta Terra mais luz. Por isso que hoje nós conseguimos observar o que não está tão bem aqui dentro de nós e ao nosso redor. Por isso que a gente tem essa leve impressão de que as coisas estão piorando. Até porque a mídia se alimenta disso. A mídia se alimenta em divulgar o que é ruim, mas não divulga o que é bom. Muita gente está fazendo coisa boa. Muitos corações estão unidos fazendo coisas boas. Mas por conta da nossa ligação com o que é negativo, a mídia não divulga. Porque se não fosse a nossa ligação, o nosso consumo às coisas negativas, o programa de um determinado apresentador que passa na hora do almoço todos os dias não estaria no ar há quase 20 anos. Se um programa está no ar há quase 20 anos é porque existe público que dá audiência para aquele programa. Então veja que essa transformação está se iniciando dentro de nós. Por isso que de madrugada a gente vai acordar angustiado. Por isso que a gente às vezes não vai encontrar sentido na vida. Não vai encontrar sentido na vida. Porque nós estamos na condição ainda muito materializados, ligados às ilusões da matéria, às ambições, às preocupações efêmeras. E isso vai causar um choque, porque a nossa condição de pensamento já está entrando em choque com a psicosfera do planeta, que já está se modificando, se preparando para a tão finalmente chegada do mundo de regeneração. Por isso que os bastidores do Centro Espírita, vale a pena, de vez em quando, a gente trazer essa reflexão, né, de que nós estamos, como o apóstolo Paulo falava, rodeados por uma nuvem de testemunhas, de que a casa espírita tem uma potencialidade muito maior do que a gente imagina. É uma escola, porque aqui a gente aprende sobre as coisas da espiritualidade. A gente aprende a perdoar, a gente aprende a ser melhores. Eu falo por mim. Meu irmão às vezes fala,
religião não serve para nada. Meu irmão é meio revoltado com religião. Eu disse, pode não servir para você, como pode servir para muita gente que já tem uma evolução espiritual muito grande. Mas para Emmanuel, que ainda é um espírito muito inferior, eu preciso da doutrina espírita. Geralmente eu falo que eu sou um cavalo desgovernado e a doutrina espírita são aquelas rédeas que de vez em quando vem assim, puxa, para eu não dar um coice em ninguém. Veja como eu preciso, né? Uma irmã nossa do Regeneração fala, gente, não é por acaso que nós estamos no centro, no banho-maria, no Evangelho, 24 horas por dia, porque nós somos mais necessitados. Por isso que nós estamos num domingo, final da tarde, aqui na Casa Espírita, falando e conversando sobre espiritualidade. Veja o convite que é dado a nós, diariamente. Agora basta nós conseguirmos cada vez mais fazer essa luz interior brilhar e fazer com que a gente consiga perceber o essencial que está em nossa volta. Né? Os pequenos detalhes, os avisos, os conselhos da espiritualidade que está sempre conosco. Mas para isso é necessário a gente conseguir se desmaterializar e fazer com que a nossa consciência se expanda, se conectando com as mentes desencarnadas superiores. Lembrando, eu costumo falar isso para a juventude, que os nossos pensamentos, a nossa mente, é como uma caixinha de Wi-Fi, de internet. Eu uso essa linguagem para eles conseguirem assimilar a doutrina. A gente, às vezes, se vira nos 30, né? Quando é com juventude, a gente sabe que jovem, para manter um jovem na casa espírita, às vezes até numa casa religiosa, a gente precisa, né, entrar na vibe deles. É como se a nossa mente fosse uma caixinha de Wi-Fi e está ali emitindo sinal de internet. E todo mundo que está em nossa volta, pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas, estão com seus aparelhos celulares querendo usar a internet. Né? Quem é que não chega hoje num lugar e não vê lá a plaquinha do Wi-Fi e não pergunta qual é a senha do Wi-Fi, né, para se conectar? Mas se a senha do meu Wi-Fi for vingança, só as mentes que têm a senha vingança vai conseguir se conectar com a minha internet. Só que se a minha senha for perdão, só aqueles que já estiverem no nível de perdoar que vão conseguir se conectar com a minha internet. Qual tipo de senha eu estou distribuindo para as pessoas? De vingança ou de perdão? Quais mentes estão se conectando à minha internet? Né? A minha sintonia, a minha vibração de pensamento. As mentes que vibram no perdão ou as mentes que vibram na vingança? É uma mensagem que nós precisamos refletir e saber a importância do impacto espiritual que nós causamos no centro espírita, mas também na sociedade, na família, no ambiente de trabalho, apenas com o nosso pensamento. Se iniciando no nosso pensamento. Porque quando a doença vem se manifestar no corpo, quando a gente vem pegar uma arma e disparar um tiro em alguém, quando a gente vem pegar uma faca e agredir alguém, é porque esse ato do corpo físico já foi registrado no corpo espiritual e já foi iniciado no pensamento. Por isso que não é por acaso, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus falava sempre, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Muita paz, muito obrigado. Agradecemos a presença do irmão Silvestre. Volte sempre e leve o nosso abraço para o grupo, né, do Regeneração. Bem, nós faremos agora a prece final. O passe será nas cabines, então quem está em tratamento ou quiser, né, será individual. Então, a gente vai continuar em harmonia. Já não é coletivo. Hoje será individual. Então, vamos continuar na nossa harmonia e a prece final será feita pelo nosso irmão Zé Carlos. Convido a todos que quiserem fechar os olhos, continuar nessa paz, nessa harmonia, pedindo a Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso amigo, que é a causa primeira de todas as coisas, de tudo que existe. Agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui nesta vida, neste momento,
ouvindo as palavras do nosso irmão Jesus, através do seu Evangelho. Te agradecemos por este ponto de luz na terra que é esta casa, por tudo que já coletamos aqui, Senhor, de paz, de harmonia, de bons fluidos. Te pedimos, Senhor, também que possamos levar adiante, que possamos fazer boas escolhas e levar essa luz também aos nossos lares, às nossas famílias, aos nossos vizinhos, aos nossos ambientes de trabalho. Te agradecemos, Jesus, porque sempre estás conosco. Agradecemos também à espiritualidade amiga, àqueles que estiveram presentes neste trabalho, nos auxiliando. Te pedimos, Jesus, a maturidade e a consciência para escolher novos caminhos, caminhos de paz, de amor, que são os caminhos mais fáceis, Senhor. Porque após as nossas reflexões, após as escolhas erradas, sempre coletamos aquilo que damos. E essas escolhas, Senhor, nos levam a dores, a sofrimento. Por isso te pedimos escolher o Evangelho, escolher a paz, escolher o amor, para coletar futuramente também os frutos do amor e da paz. Assim sendo, te agradecemos novamente por esta reunião e te pedimos que tudo transcorra com paz e harmonia. Assim seja. Mestre Jesus, Maria de Nazaré, espiritualidade amiga aqui presente, Frei Fabiano de Cristo, agradecemos toda essa possibilidade de estarmos aqui, encarnados e desencarnados. Sigamos em paz para nossa casa, para nosso trabalho, para nossa vizinhança, e que essa seja uma semana de paz, luz e muito trabalho. Assim seja.